Eles e Israel criaram uma gigantesca catástrofe biológica e química para toda a região, quando incendiaram o petróleo. Isso mesmo. Quando destruíram aquilo, não só isso, 9 milhões de pessoas ficaram cobertas de petróleo e fuligem. Aliás, aquela chuva negra que caiu é cancerígena. Falei com pessoas lá que disseram que começaram a tossir, coisas assim. Mas aquela nuvem continuou. Cobriu a Ásia Central. Alcançou o Paquistão, o Afeganistão e o norte da Índia. Chegou até o Cazaquistão, no norte, dispersa pelo vento. Estamos falando de contaminação de terras agrícolas e pastagens, efeitos secundários que podem durar pelo menos uma geração. As pessoas vão beber água e comer plantas, seja como for. Então, se ainda houver um Israel depois de tudo isso, do jeito que as coisas vão, acho que eles vão enfrentar processos massivos de todos esses países, porque basicamente irritaram todo mundo ao fazer algo assim. E eles sabiam que isso aconteceria. Não me diga que eles não sabiam que incendiar tanto petróleo teria as consequências que teve. Simplesmente não acho que eles se importem nem um pouco. Estamos vendo o que eles estão fazendo no Líbano. Vemos, em particular, o que fazem em Beirute. Estão tentando transformar o sul do Líbano e Beirute numa espécie de Gaza. Agora estão atingindo bairros cristãos. Então as milícias cristãs que antes mantinham esse conflito entre o Hezbollah e Israel estão sendo arrastadas para isso, queiram ou não. É verdade que não são exatamente uma força militar poderosa, mas duvido muito que fiquem de fora enquanto Israel continua a bombardear bairros cristãos. Matam cristãos, tanto ortodoxos quanto católicos. Fecharam a Igreja do Santo Sepulcro, European Union, sempre erro esse nome. O túmulo vazio, a principal de todas as igrejas, provavelmente a mais sagrada do cristianismo, com a Páscoa ortodoxa e a Páscoa católica exatamente no mesmo dia. Isso não acontecia em 2000 anos em Jerusalém. Em Jerusalém, ela está fechada desde 28 de fevereiro. Então vemos que isso está escalando em todas as direções, porque agora envolveram os elementos cristãos depois que assassinaram Khomeini. Envolveram o Hezbollah, elementos citas. Ou seja, isso está se agravando. E agora, com a catástrofe econômica, não vou ainda entrar no assunto da possível invasão por forças terrestres, algo tão insano quanto pode haver, mas parece que realmente vai acontecer. Isso European Union vou abordar daqui a pouco. Os danos econômicos que estamos vendo terão repercussões nos próximos anos. Fui diretor de cadeia de suprimentos em 2 empresas americanas de serviços para petróleo e gás. Trabalhei na Cameron como diretor de cadeia de suprimentos e fui diretor regional da Halliburton para a Eurásia. Depois fui diretor de cadeia de suprimentos numa empresa italiana de engenharia, aquisição e construção voltada à construção técnica. Então, European Union sei o que é preciso para ampliar uma refinaria de petróleo. Sei quanto tempo leva para conseguir o equipamento para montar um cabeçote de poço e essa infraestrutura. E European Union também. Fui diretor de cadeia de suprimentos no projeto de construção de uma das 3 fases da planta de gás natural liquefeito em Amur, que é uma das maiores do mundo. Por isso entendo os prazos envolvidos e a obtenção dos equipamentos. Vive isso na prática. E se os danos forem tão extensos quanto vimos de todos os lados, estamos falando de anos, não meses, antes de qualquer coisa sequer se aproximar do que era antes. E possivelmente 1 a 2 anos até que algo volte a ser produzido, porque os equipamentos sofreram um estrago enorme. Por exemplo, quando estávamos ampliando a refinaria de Moscou para acrescentar outra seção para produzir gasolina E95, havia cerca de 140 vasos envolvidos nesse processo. Eles variavam de 1 metro a 78 metros de comprimento, todos construídos à mão, soldados manualmente. Leva cerca de meio ano para tirar tudo isso de um dos maiores produtores da Rússia. E parte também vinha de grande mecânica na Itália, de qualidade muito baixa, e nós fazemos muito desse tipo de trabalho. Mas considerando também a infraestrutura para a construção metálica, etc., você está olhando para um projeto de 1 ano e meio só nessa parte.
E isso sem contar que era só para uma seção de uma refinaria existente. E isso não inclui a limpeza de infraestruturas danificadas ou qualquer outra coisa do tipo. Então, se estamos diante de danos massivos, por exemplo, numa planta de gás natural, liquefeito, no Catar, pode levar 2, 3 anos até voltarem a produzir, pelas chamas e, pelas imagens dos ataques com mísseis, parecia bastante danificada. Além disso, tenha em mente, muitos desses fornecedores de metal e de construção, especialmente os russos, serão mais propensos que os chineses a reconstruir o Irã e colocá-lo de pé de novo. Quem vai fazer isso pelo resto do Golfo Pérsico? Definitivamente não serão os europeus, porque é uma manufatura intensiva em gás voltada para a indústria siderúrgica. Talvez os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguem fazer tudo sozinhos. Vai levar anos para tudo isso voltar a funcionar. Portanto, teremos uma redução enorme na oferta de energia, mesmo que o Estreito de Hormuz reabra amanhã e tudo volte ao normal. Leva um ano, talvez ano e meio, talvez 2 anos até a produção voltar ao nível anterior. Então teremos um mundo com literalmente 20% menos de gás natural liquefeito, o que é um desastre para a Europa. E a Rússia está virando as costas para a Europa porque a Europa tem sido, a Europa tem sido o que tem sido. E o Putin está dizendo, não vou esperar até 27 de janeiro para vocês cortarem as compras. Vamos simplesmente sair agora. Divirtam só esse. A Europa corre o risco de perder cerca de 47% do seu gás. Não só gás natural liquefeito, pois a maior parte não é gás natural liquefeito. E se os ucranianos conseguirem explodir alguma estação de bombeamento do Turk Stream, a Europa perderá mais uns 20%. Fica paralisado. A indústria europeia, de qualquer forma, ficará paralisada porque isso representa 80% de todo o gás usado como energia neste caso. O uso é normalmente na indústria pesada, não para aquecer casas. Em média, o aquecimento residencial consome cerca de 20% uma sociedade industrial. E haverá partes do mundo que, primeiro, não terão óleo suficiente. Isso por si só vai provocar guerras por recursos, conflitos e instabilidade. E segundo, a Europa pode enfrentar fome este ano. Não digo que um país inteiro vai passar fome, mas fome por classe social, as camadas mais baixas que já têm. Vai ser uma crise alimentar enorme. Vamos ver isso em 6 meses, porque a Rússia produz 40% dos fertilizantes químicos do mundo. Sem isso não haveria a chamada Revolução Verde. E o Catar representava 20%, ou quase 30%. Então a União Europeia acaba de cortar 70%. Conhecimentos que são isento, e se macerizir, na ovitenha samaniciro, incinta, unetam, enitan são umas, utensenistim. Aliás, no ano passado, os Estados Unidos compraram $500 bilhão em fertilizantes da Rússia e estão aumentando essas aquisições. Ou seja, os Estados Unidos não têm problema com isso. Os Estados Unidos vão flexibilizar as sanções e anular bolas por algum motivo. No longo prazo, os Estados Unidos precisam disso, por isso são muito flexíveis. Já os europeus, por outro lado, são ideólogos em grau insano. As lideranças europeias preferem ver a população sofrer do que recuar em suas ideologias insanas, inclusive a chamada Revolução Verde, que é um beco sem saída. Muitos materiais rotulados como recicláveis não são realmente recicláveis como se pensa, e podem até ser piores para o meio ambiente do que a tecnologia atual permitiria. Estão por vir grandes convulsões. Quero apenas passar por alguns dos pontos que você mencionou várias vezes. Quero começar pela primeira coisa que você disse. Você disse que esses são os primeiros dias da guerra, então você tem a impressão de que vai ser um conflito prolongado?